Olá, sejam muito bem-vindos a mais uma aula de matemática. Eu sou Gabriel Cacau e hoje vamos falar sobre alguns conjuntos numéricos. Mas antes, vamos relembrar o que é um conjunto? Um conjunto nada mais é do que a reunião de elementos. E no nosso caso, conjuntos numéricos é a reunião de números que contém uma determinada característica. O primeiro conjunto que nós estudamos em algum momento foi o conjunto dos números naturais. Você lembra dele? Esse conjunto nós utilizamos para contagem. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Observe que poderíamos continuar essa contagem infinitamente. Por isso, utilizamos as reticências, que significam que o conjunto dos números naturais possui infinitos elementos. E, importante, nós representamos esse conjunto por essa letra N, que você vê na tela. Vamos representar esses números na reta numérica. Bom, vimos que os números naturais começam no 1. Depois vem o 2. Depois o 3. Depois o 4. E vimos também que são infinitos números. Por isso, utilizamos essa setinha representando que os números naturais continuam crescendo para a direita. Será que esses números são suficientes para o que precisamos no nosso dia a dia? Observe que estamos utilizando os números inteiros positivos e negativos para representar temperaturas. Na imagem na parte superior esquerda, temos uma temperatura mais alta, ou seja, mais quente. E na imagem na parte inferior direita, temos uma temperatura mais baixa, que é negativa, ou seja, mais fria. Um segundo exemplo é a ideia de altitude e profundidade. Por exemplo, a ave está voando a uma determinada altitude em relação ao nível do mar, e o tubarão está nadando a uma determinada profundidade em relação ao nível do mar. Perceba que a ideia de altitude está relacionada aos números positivos e profundidade aos números negativos, enquanto o nível do mar está relacionado ao zero. Mais um exemplo é quando trabalhamos com um saldo bancário. Um saldo positivo indica que temos dinheiro na nossa conta, e um saldo negativo significa que estamos devendo dinheiro ao banco. Vamos então completar a reta numérica com os números inteiros. Bom, começamos acrescentando o zero. E podemos agora andar para a esquerda, colocando o menos 1, menos 2, menos 3, menos 4 e assim por diante. Observe que aqui os números inteiros negativos também decrescem infinitamente, ou seja, esse conjunto não possui nem início e nem fim, e também tem infinitos elementos. Ah, importante, o zero ele faz papel de origem. Isso pois divide a reta numérica em duas partes, a parte positiva e a parte negativa. Mas aqui não estamos representando a parte positiva com o sinal de mais. Não tem problema, esse sinal de mais é facultativo. Ainda assim, será que esse conjunto numérico é suficiente para representarmos as situações do dia a dia? Um terço dos estudantes do ensino médio estudam à noite, segundo o Censo Escolar de 2013. Isso significa que 1 a cada 3 matrículas no ensino médio em 2013 foi para o turno da noite. Observe o seguinte: vamos dividir a imagem em 3 partes iguais e selecionar uma dessas partes. Por isso, utilizamos a fração 1/3. O 3 representa o número de partes iguais que o todo está sendo dividido.
e por isso chamamos de denominador, pois dá nome à fração. O 1 é a quantidade de partes que estamos selecionando e chamamos de numerador, pois enumera a quantidade de partes selecionada. Para uma receita, precisamos de 2/3 de xícara de farinha de trigo e 3/4 de xícara de leite. Vamos dividir a primeira xícara em 3 partes iguais, já que o denominador dessa fração é 3. E vamos encher 2 dessas partes, pois o numerador dessa fração é 2. Já na segunda xícara, vamos dividir em 4 partes iguais. E vamos encher até a terceira parte, já que a fração é 3/4. Dessa forma, temos 2/3 e 3/4. Vale destacar que toda fração é uma divisão e, através disso, conseguimos transformar uma fração em um número decimal. Vamos ver como? 3/4 é igual ao 3 dividido por 4. E, ao fazer essa conta em uma calculadora, por exemplo, ou armando, encontramos 0,75, que é um número decimal finito, que acaba aqui na casa decimal 5. Vamos fazer o mesmo para 2/3. 2/3 é o mesmo que 2 dividido por 3. E ao fazer essa conta em uma calculadora, por exemplo, encontramos como resultado 0,666 infinitamente. Perceba que esse número é um número decimal infinito, ou seja, não possui uma última casa decimal e possui um número que está se repetindo. Vamos ver mais exemplos. Temos o número 2,555 reticências, 0,131313 reticências, menos 17,457 Perceba que todos esses números são dízimas periódicas, isso pois são decimais infinitos e possuem período. Mas você lembra o que é período? Observe o número menos 2,555. Período é o algarismo que está se repetindo, que nesse caso é o 5. E no número 0,131313, qual é o período? Período são os algarismos, que nesse caso são 2, que estão se repetindo, ou seja, o 13. E no número menos 17,457457. Nesse caso, o período é formado por 3 algarismos, 457. Até aqui, tudo bem? A todos esses números chamamos de números racionais, que são aqueles que podem ser escritos como divisão, ou seja, fração de números inteiros. Até aqui, vimos que uma fração pode ser transformada ou em um decimal finito ou em um decimal infinito periódico, que é a dízima periódica. Mas será que conseguimos fazer o processo inverso, transformar a dízima periódica em uma fração? Sim, vamos ver como? Vamos utilizar o mesmo número, que é o 0,6663 pontinhos. O processo para transformar uma dízima periódica em uma fração é um algoritmo, ou seja, é um passo a passo que você deve seguir. Vamos ver como funciona. Primeiro, vamos chamar esse número de uma letra qualquer, a que você quiser. Aqui, eu vou chamar de x. Agora, vamos multiplicar por 10 ambos os lados dessa equação. Temos, então, que 10
vezes x é igual a 0,66666 vezes 10. Você lembra que chamamos o número 0,666 três pontinhos de x? Vamos repeti-lo aqui embaixo. Agora, vamos subtrair as duas equações. Como assim? Vamos subtrair o lado esquerdo com o lado esquerdo e o lado direito com o lado direito. Mas antes, vamos efetuar essa conta. 0,666 três pontinhos vezes 10. Observe que na multiplicação por 10, basta andarmos com a vírgula uma casa decimal, ou seja, esse resultado é igual a vírgula sair desta posição para esta posição. Então, é igual a 6,666, três pontinhos. Agora sim, vamos subtrair. 10x menos x é igual a 9x. 6,666 três pontinhos menos 0,6666 três pontinhos. Observe que a parte após a vírgula, a parte decimal, é igual. Então, ao subtrair, essa parte vai sumir, ficando com 6 menos 0, que é igual a 6. Agora, podemos isolar a nossa incógnita x, chegando que x é igual a 6 sobre 9. Mas espera, você lembra que a fração era 2/3? Calma, repara que podemos simplificar essa fração, dividindo numerador e denominador por 3, ficando com 2 no numerador e 3 no denominador. Observe que foi o mesmo resultado que tínhamos anteriormente, a fração 2/3. Vale destacar que há um procedimento um pouco mais simples para encontrarmos a fração que origina uma dízima periódica. Você encontra esse procedimento no seu material Rio Educa e você escolhe qual procedimento que você acha mais fácil. Você pode usar esse que está no quadro ou o que está no seu material. Até aqui, estamos estudando o conjunto dos números racionais, que são aqueles que podem ser representados como uma divisão de números inteiros. Mas será que existe algum conjunto numérico que não pode ser representado como uma divisão de números inteiros? Observe o número 3,14159265, enfim, não consigo mais ler. Esse número, bem conhecido, é o que chamamos do número π. Ele representa a divisão do comprimento, ou seja, do contorno, pelo diâmetro em qualquer circunferência. Observe que é um número decimal infinito. E, além disso, não possui período. E quando isso ocorre, chamamos de número irracional. Os números irracionais são aqueles que não podem ser escritos como divisão, ou seja, fração, de números inteiros. Eles possuem duas representações: as dízimas não periódicas e as raízes cujos resultados não são números inteiros. Vamos ver exemplos de cada caso. Como dízima não periódica, podemos ter 0,1, 2, 3, 4, 5, três pontinhos. Observe que esse número não possui período, ou seja, não conseguimos prever quais serão as próximas casas decimais de forma a seguir uma sequência infinitamente. E o outro exemplo é o menos 2,3595 três pontinhos. Igualmente, não conseguimos prever quais serão as próximas casas decimais. E como exemplo de raízes cujos resultados não são números inteiros, podemos ter raiz de 2, raiz de 5, raiz de 10, raiz cúbica de 16. Vale ressaltar que, se utilizarmos uma calculadora e calcularmos cada uma dessas raízes, encontramos dízimas não periódicas,
Eu sei que vimos bastante informação na aula de hoje. Vamos fazer um resumo da nossa aula? Primeiro, relembramos o conjunto dos números naturais, que são aqueles que utilizamos para contagem, e é representado por essa letra N que você vê na tela. Depois, o conjunto dos números inteiros, que é representado pela letra Z, e que são os naturais, o zero e o inverso dos naturais, os negativos, como o -1, -2, -3, etc. Vale destacar que o conjunto dos números naturais está dentro, ou seja, contido no conjunto dos números inteiros. Feito isso, nós vimos o conjunto dos números racionais, que são os que podem ser escritos como divisão de números inteiros. Vale observar novamente que o conjunto dos números naturais e dos números inteiros estão dentro, ou seja, contidos no conjunto dos números racionais. Por fim, estudamos o conjunto dos números irracionais, que são aqueles que não podem ser escritos como divisão de números inteiros e são representados pelas dízimas não periódicas e pela letra I que você vê na tela. Vale observar que é um conjunto à parte dos números racionais, isto é, não existe número que seja racional e irracional ao mesmo tempo. E, por fim, vamos definir o conjunto dos números reais, que representa a união, ou seja, a junção dos conjuntos dos racionais e dos irracionais, ou seja, todos eles. Vimos bastante coisa, não é mesmo? Bom, esse conteúdo você encontra detalhado no seu material Rio Educa. Foi muito bom estar com vocês e até a próxima!